Às Mari, vezes isso me... Marisa, como assim que é a única pessoa que teve coragem? Não, é que você não conta, você é amiga. Ah, tá. Você xinga com carinho. Mas ela não, ela foi Por isso não dura, pode falou fazer que eu sou. terapia com a amiga, tá vendo? Pois é, mas ela falou que eu sou invasiva, sabe? Falou muita coisa. E eu falei com ela, doutora, peraí, deixa eu anotar tudo que a senhora está falando, que eu vou pesquisar para saber o que a senhora está falando comigo. E ela me explicou muito bem, assim, quando ela falou invasiva, foi uma coisa que me incomodou muito a palavra, mas eu tinha uma outra noção de invasivo, sabe? Quando eu fui ler aqui, eu assim, eu chorei muito, sabe? O Carlos ficou achando que eu estava passando mal, porque eu chorei de gritar mesmo, porque foi muito doído para mim, mas me fez bem, sabe? Me fez bem saber que eu sou assim, aí eu mudei. Essa semana eu não fui com a minha mãe no médico, amanhã ela tem médico de novo, eu não vou. E eu aprendi com isso. E ela me mostrou a minha carência, assim, tudo que eu já sabia, menos a invasiva, isso eu não sabia. Mas foi muito bom ouvir isso, somado a tudo que eu já sei sobre mim, das minhas carências, da minha auto-baixa estima. Então foi uma soma muito bacana que aconteceu comigo essa semana e eu fiquei doida para te falar, mas eu não podia te ligar. Mas foi bacana, eu gostei do que aconteceu. Ô Marisa, então me conta aí, como é que você está lidando com isso? Porque talvez pode me ajudar. Essa questão do que você não vai fazer amanhã, como é que você está lidando com isso? Uai, assim, doeu tanto quando ela falou que eu sou invasiva, e quando eu fui pesquisar, que eu vi que eu sou uma pessoa intrometida, que eu intrometo, Sim, que eu tomo assim, como é que fala? Eu A resolvo dianteira, as né? À coisas. frente. é. Sim, Uhum, e isso assim, é porque eu não quero que ninguém faça isso comigo, sabe? Quando eu vi que eu faço com as isso. outras pessoas, isso assim me fez tomar postura de mudança, sabe? Então, assim, mas Uhum. é igual amanhã, minha mãe tem médico, eu não vou, mas eu tô quase morrendo com isso. Mas eu tomei. Então, mas como é que você tomou essa decisão, entendeu? Assim, tipo assim, igual você falou, tá doendo, né? É terrível. Sim. Mas você conseguiu fazer isso sem parecer que, tipo, você tá sendo relapsa? Tipo, não Não, tô mas nem aí? não, eu não consegui, não. Eu expliquei para a mãe, expliquei para pai, para todo mundo. Eu falei, gente, eu não posso. Eu estou me policiando para ser melhor. Eu não posso, mas eu tive que justificar, sabe? Que Ah, eu não pois é. consegui. Tipo assim, eu não vou e pronto, acabou. Não consegui. Eu Uhum. tive que me justificar muito e hoje mesmo eu fiquei pensando o tempo todo. É como se eu tivesse errada, sabe? Em não Isso, ir na esse é o consulta mal. com ele. É, Aí exatamente. mas não é fácil. Mas como eu gostei de saber que eu sou invasiva, porque eu não quero ninguém invasivo na minha vida, eu decidi assim não ser para eles, sabe? Porque eu tomo todas as decisões por eles. Eu não deixo Uhum. eles irem no médico sozinhos. E a minha Sim. mãe é muito dependente de mim. Eu tenho que escolher a roupa dela, eu tenho que fazer tudo por ela, sabe? É. E a psicóloga me falou, é eu que fiz isso com ele, eu tornei ela dependente de mim. Em Meu vez dela caso. ser dependente do meu pai, ela está dependente de mim. Uhum. Aí eu gostei, vou te interromper, porque não é essa Pode falar. primeira pessoa que fala isso, senhorinha. Não, não é. Mas essa palavra invasiva é que me fez, sabe, entender, porque foi uma palavra tão forte para mim que assim, eu emburrei na hora que ela falou, sabe, eu fechei a cara para ela, falei, não, eu não invado a vida de ninguém, sabe, mas aí ela foi falando comigo e as coisas que ela falava foi entrando na minha cabeça e me fazendo entender, sabe? E eu falei, porque eu já tive consultas com outras psicólogas e elas nunca, sabe, essa mulher ela é muito diferente, ela tem uma cara de brava, assim, sabe? E isso, Você tá querendo é apanhar, né, Marisa? eu acho que isso assim fez Meninas, com que eu prestasse são atenção. 8h10. Vamos a começar? Nossa, vamos começar. Vamos a começar porque hoje é um dia muito, muito especial. Muito, muito especial, porque não só porque vamos fazer ao fechamento
do seminário, sino porque o tema de hoje é como funciona Deus em meio de todo este lapso de coisas, como que Deus trabalha em isso, porque supostamente todo está adjudicado para Deus. A culpa é de Deus, porque Deus permite, então ele é culpado. Por que Deus faz isso comigo? Que papel joga Deus em todo esse processo? Esse é o tema de hoje. Mas antes, como estamos começando agora, eu queria saber se alguém está caindo fichas de todo o que hemos estado falando. Há alguém que quer contar o que aconteceu? Marisa já contou. Eh, Tem alguém mais que queira, antes de começar, falar como tem se sentido? Vivi falou, mas antes de que todos chegassem, se você quer falar. Olha, bom, parece que ela está ocupada. Alguém mais? Arícia, Sônia, É, Rosa? porque eu acabei ficando fechada aqui. Não, mas eu vou me conter mais um pouco. Já falei muito. Talvez no finalzinho aí, dependendo do tema. Mas sim, realmente, esse tema é o que a gente estava precisando, né? Como alguns estavam ouvindo a fala da Marisa, é bem parecida com a minha. E semana passei muito mal também com tudo isso, juntou tudo. Nossa, eu fiquei mal demais. Aí minha imunidade caiu consideravelmente. E assim, ontem eu achei que, sei lá, que eu tava tão mal que eu não ia conseguir me reerguer, não. Aí eu lembrei de você, Márcia, naquela questão da autoridade, né? Dos lados do corpo, o que que sofre. Então, foi bem um reflexo, assim mesmo. E aí entra E, essa questão do tema de hoje, né? Então, onde entra Deus em tudo isso aí? Como que a gente consegue se livrar disso agora? Primeiro, para mim, minha maior incógnita, minha questão aqui é tipo, como resolver isso? Porque você trouxe pra gente qual que era o nosso problema, né? Pelo menos pra mim, o meu problema. Aí agora, como que eu resolvo esse problema? Já que assim, eu sei que ele veio no momento certo, porque eu gosto muito de ditados populares, já disse aqui acho que algumas vezes, e a vida começa aos 40, então realmente a minha vida vai começar agora. Só que assim, como? Aí é que é a questão. Aí a gente vai depois, né, dos bastidores. Porque, ok. Você falou que estava com terapia hoje de madrugada, né? conversando com você desde cedo, porque ligar para ela, mas aí eu vou contando aqui para ela tudo que eu preciso falar. E acabou que eu desabafei mesmo. Desabei, tipo, tava na minha mente, falando tudo pra você, imaginando tudo, contando tudo, desabei, e aí depois eu fui para o joelho, aí eu falei: "Senhor, já que eu posso falar tudo pra Márcia, eu tenho que falar para o Senhor também, porque querendo ou não, para alguns pode parecer uma crença limitante, mas para mim isso é muito sério, que eu falo eu em Deus do que num ser humano". E aí eu repeti tudo que eu tinha falado para Margem em pensamento para Deus e falei: "Senhor, agora cuida de mim, agora resolve, me ajuda a resolver, porque o que que eu faço? A Margem não está aqui para me falar o que que eu faço". E Uma aí coisa, eu fiquei em paz um pouco, sabe, deu uma melhorada, até no meu físico mesmo, a questão da imunidade, da gripe, até começou a dar uma melhorada, a cabeça que estava doendo muito desde ontem deu uma aliviada. E eu falei, aí logo só no final, né, depois da oração, veio o Mardi de novo para fechar, porque ela que iniciou, só apareceu assim, a autoridade. Aí eu achei aonde que foi a questão da enxaqueca. e que significa isso de autoridade? Me fala que eu não entendi. Foi a aula de semana passada. Você Ah, ok. comentou a respeito, né, do quando você tem algum conflito com o pai, e aí vai resultar muitas vezes em enxaqueca, alguma coisa na cabeça. Ah, ok, sim, exatamente. Então, ela falou que estava se sentindo muito mal e começou a rever as aulas de madrugada. Por É. isso ela está falando que estava em terapia comigo. Não, mas eu não estava revendo aula não, eu estava contando para você em pensamento. Ah, Era como se eu estava tivesse revendo parado as para te aulas. ligar. É. Não fui rever aula não, revendo em pensamento, né.
Eu fui contando tudo pra você que estava acontecendo, como é que estava meus momentos, mas eu não posso ligar pra ela, né. Eu fui falando aqui na mente, tudo que eu ia te falar. Ah, tá bom, perfeito. Então, olha, um abraço primeiro desde Colômbia. Estou aqui passando unos dias São incríveis. lindos colombianos. Então, tem sido muito bom esse momento que Deus me permite ter depois de muito tempo. E revendo coisas interessantes sobre a dependência emocional e tudo, e eu percebi que, graças a Deus, estamos muito bem com isso. Estou muito feliz porque eu posso entender que eu posso amar a minha família sem a dependência emocional. E eles me podem amar e eu posso fazer grandes coisas sem dependência emocional e que eles também podem fazer grandes coisas sem dependência emocional. Estamos felizes, estamos muito contentes por isso. Depois quizá fale um pouquinho mais. Bom, hoje estamos fazendo o fechamento de nossa série do seminário O que a Boca Fala, o Corpo Grita. A gente falou desde o começo, desde a primeira sessão, que a gente tem uma atmosfera que nos rodeia e essa atmosfera influencia positiva ou negativamente as pessoas com as que nos rodeamos. E também falamos que nós temos que quando temos um nível de estresse alto, as defensas baixam e o órgão mais fraco adoece. Não só o mais fraco, sino que está interrelacionado essa com essa emoção, essa percepção dessa emoção não processada. Então, por exemplo, isso que Vivi estava falando, dor de cabeça. A cabeça é essa autoridade, autoridade. Quem que está na cabeça? Quem que está liderando esse pensamento? Quem que está liderando minha vida? Então, se sou eu que estou liderando e tenho muita dor de cabeça, quizá eu não queira liderar esse ambiente. E se é outra pessoa, quizá eu não queira que ele lidere. Então, por que eu não quero que ele lidere esse ambiente? Realmente ele deveria liderar? Por exemplo, é meu chefe. Eu não quero que lidere meu chefe, eu tenho que sair do trabalho. Ou viver toda a vida tomando comprimido. Então, eu tenho que entender que se estou num ambiente de trabalho e esse é o chefe que eu tenho, ou aceito ou mudo de emprego. Se é meu marido que ele está liderando, eu não quero que ele lidere, por quê? Porque eu quero ser super guerreira. Entende? Então, esse é o ponto. Ou porque estamos no casamento e eu que lidero o casamento. Então, tenho muita enxaqueca porque eu sei que ele tem que liderar e ele não faz. Então, é mais fácil ter uma conversa séria com ele, uma conversa difícil e falar: olha, você tem que liderar esses ambientes, vamos fazer um acordo nisso, um combinado. E se ele não está disposto a fazer esse tipo de combinados, aí a gente pode pensar que fazer, mas o primeiro passo é a conversa difícil. Se é minha mãe e meu pai que está intervindo em minha vida muito e eu não quero que intervenha, eu preciso fazer uma conversa difícil com eles. Entende? Se eu estou com gastrite, eu estou ficando muito depressiva, ansiosa, muito mal-estar estomacal, todo fica pesado, me cai mal. Então, tenho que saber que estou com tendências depressivas, mesmo que eu não esteja falando. O intestino preso. Estou com muita ansiedade, porque não estou soltando. Que é isso que me está prendendo? Por quê? Ah, não, é que não tem dinheiro em casa. E tenho uma dor horrível de intestino preso ou algo assim. Então, é sua obrigação trazer o dinheiro para casa, por quê? Se o marido não está assumindo essa postura que ele deveria, que tem que fazer ao respeito? Não, ele está dando, mas eu me sinto incômoda com que ele dê tudo. Então, temos que rever isso, entende? Então, são muitas coisas que o corpo não fala mais que digo, que a boca não fala mais que o corpo grita, e por isso você tem que entender como lidar com isso. A gente falou que se a gente quebra muito, dobra muito o pé, doe muito os pés, normalmente a tendência será ter alguma coisa relacionada com essa pessoa que primeiro te ensinou as primeiras coisas na vida, os primeiros passos da vida, que é mamãe. Essa tendência. Lembrem que sempre estamos falando de tendências e não de leis, né? Então, por que eu perco sempre o dinheiro? Por que o dinheiro é tão difícil?
Ah, não, eu trabalho muito, muito, eu ganho dinheiro, mas esse dinheiro não alcança. Sempre é curto, sempre eu perco, sempre me passa na perna. Então, aí eu tenho que ver o que está acontecendo e como que eu posso lidar com isso. Tenho que ir um pouquinho mais a fundo, mas inicialmente o dinheiro tem que ver com a mãe. Mas trabalho, se eu não tenho trabalho, que não consigo trabalhar, tem que ver com o papai. Ou o trabalho, tenho que trabalhar muito, 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 muito. Sou das que trabalho muito, porque tem uma carência. Todo excesso traz uma carência. Então, se eu trabalho muito, quem que não valoriza meu trabalho? Será que meu pai nunca valorizou quem que eu era e agora eu estou trabalho, 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 trabalho para ver se algum dia me valoriza? Então, todo excesso traz uma carência, uma falta. Todo excesso traz uma falta. Se eu tenho a tendência de cuidar a muitas pessoas, por que que eu me sinto descuidada? Possivelmente os problemas são de mamãe e papai. Normalmente, a origem dessa carência vem com mamãe e papai. Ah, não, eu tinha muitos filhos, te digo, tinha muitos irmãos, e eu virei a mãe de meus irmãos. Então, eu sempre tive que cuidar dos outros e ninguém cuidou de mim. Então, eu tenho a tendência de cuidar, 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 mas ao final, o que eu realmente quero é que venha o cuidado de minha mãe. Todo excesso traz com isso uma falta. Ok, então já sabe de onde vem, né, Vivi? Aí diz, sofro com isso, cuido muito e sinto falta de ser cuidada. Então, essa falta foi por quê? Muito provavelmente por os momentos que eu precisava desse cuidado. Normalmente tem a ver com o parto e dos 0 aos 2 anos. Está muito interligado, muito interligado. Então, se você quer saber um pouquinho mais e se aprofundar, é só me falar por o direct e a gente combina, tá bom? É, Arícia disse, em meu caso também. Ah, trabalho demais, né? Trabalho demais, perfeito. Então, é, cuido muito de meus irmãos, até de meus pais. Então, é por isso, você cuida demais, por quê? Porque isso é uma carência. Você se sente descuidada e ao final termina cuidando de todo mundo, mas não cuida de você. Entende? Faz sentido? É isso. Então, você tem que perceber quais são os excessos para ter, para entender a falta. Claro que sim, Vivi. Vamos, vamos a combinar esses encontros, tá? Tá bom, meninas. Então, estou fazendo um pequeno reconto para que a gente avance. É muito importante sarar as feridas com mamãe e papai para começar a avançar. É muito importante. Ah, não, mas eles estão muito velhos, eles não vão entender, eles não sei o que, tá, tá, tá. Muito desses são só medos. São só medos. Seus pais viveram coisas muito mais difíceis, muito mais duras do que você imagina, e eles são mais fortes do que você imagina. Mas, além disso, você não está xingando eles, não vai faltar ao respeito, simplesmente vai ter uma conversa. Conversa diferente, tá? Eu sei que é complexo, porque a gente não está acostumado. A gente sempre teve essa sensação de que mamãe está aqui e eu estou aqui. Eu sou filha, eu não posso faltar ao respeito, eu não posso falar, tal. E eu muitas vezes tenho que tomar decisões. Tenho que tomar decisões. A Bíblia diz: deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Quando está falando deixar, não significa deixar de amar, deixar de depender. Depender quem? Física, emocional, financeiramente dos pais. Então, é, pode falar no áudio? Você quer fazer uma pergunta, Rosa? Eu não entendi. É isso. Ei, Marge, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. É porque esses dias eu não tenho me manifestado pelo áudio, porque eu estou na casa dos meus pais e lá quatro paredes escuta tudo, principalmente meu pai. E eu tenho aprendido aí com você a questão de saber que foi a criação dele, por isso que eu sofri o tanto que eu sofri. Eu fui
Nossa, a minha infância toda foi muito massacrada. E eu sempre tentei perdoá-lo e sempre quis saber o motivo pelo qual. Só que sempre que quando a gente conversava, ele sempre, no final, me xingava de tudo quanto é nome e acabava brigando por isso mesmo. Então, de um tempo para cá, eu resolvi falar assim: não, eu preciso agora preocupar comigo, com a minha vida, e eu já tentei saber o motivo pelo qual ele briga tanto comigo, por que que ele me trata dessa maneira, eu sofri a minha vida inteira por causa disso. E hoje em dia eu não sou assim mais. E antes de fazer com você a terapia, eu tinha feito uma com uma pessoa também, que foi maravilhoso, assim como está sendo com você. E foi Obrigada. aonde eu descobri que eu estava sendo a minha mãe, você acredita? Quando você fala isso, e é verdade. Os dedos podres que eu tinha nos 2 casamentos que eu tive são exatamente igual ao meu pai, você acredita nisso? Com certeza. Nossa, Deus. Aí eu queria falar sobre isso, que está sendo assim muito maravilhoso, as chaves, né, que você tem falado aí, tá mudando muita concepção dentro dos meus pensamentos, até mesmo para poder liberar mais, para que eu possa conseguir aí uma vez ser feliz nessa vida sentimental. Exatamente, Rose. Essa magia, a bênção de fazer esse tipo de processos, porque quando eu faço esse tipo de processos, eu tenho um conhecimento a mais, eu procuro fazer coisas a mais, eu procuro viver uma vida mais alegre e mais feliz. Eu estava atendendo uma paciente antes de entrar aqui e ela tinha crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, tinha cólico menstrual, tem um monte de coisas, e ela me dizia, uau, como que a gente consegue? Eu imaginava que eu sempre teria que viver com uma cólica menstrual que jogava ela na cama durante dias, e agora não ter dor de cabeça, migraña, um monte de coisas. Quando ela começa a entender as coisas, já perde o sentido, porque agora eu entendo, e essa bênção maravilhosa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao começo parece ser um peso essa verdade, mas não é, nem tem que ser, entende? E aí vai uma resposta para viver. Agora, no primeiro momento, parece ser um peso muito grande, mas não precisa continuar sendo, tá bom? Não, e nem quero que seja, por favor. Exatamente. Me Então, ajude a levantar. tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, quando a gente sofre de câncer, câncer é exatamente, funciona exatamente igual. Tem 2 funções principais da doença. Eu não estou falando que a pessoa se inventou a doença, por favor. Não vá falar com um doente que, você se inventou que está doente, porque isso não é verdade. Ele não se inventou. Ele não conseguiu processar a percepção que teve de uma maneira certa, e essa emoção começou a fazer que essa pessoa adoecesse, mas ela muitas vezes não é consciente disso, entende? Muitas vezes não é consciente disso. E então, por exemplo, o câncer, ele tem a ver o lado direito é parte do masculino e o lado esquerdo faz parte do feminino. Então, muitas vezes o câncer de mama esquerdo é porque ela se sente que ela não protegeu, não cuidou da maneira certa uma pessoa que deveria cuidar. Pode ser dela mesma, pode ser aos filhos, pode ser a muitas coisas. E quando é do lado direito, que é do lado masculino, lembra que eu falei também com vocês? Ele vai ter a tendência de ser eu protegendo-me do masculino, de um homem, normalmente, né? E a tendência é protegendo-me do marido ou de outros homens que foram abusadores. Mas por quê? Porque possivelmente eu não fui protegida, né? Então, essas são tendências, por favor, não são leis. E a gente não precisa de andar. Onde que você está com dor? Não, que tal coisa. Não, se a pessoa te dá a oportunidade de falar, você fala, se não, saiba e fique tranquila. Toda doença tem uma função importante, essas são as 2 funções mais importantes, que afasta alguém e que aproxima alguém. Aí vai ser muito mais fácil eu entender que tenho uma dependência, se eu adoeço com cólica menstrual, por exemplo, que é a mais simples.
Tenho cólica terrível. Quem vem para me colocar água quente, me dar comprimido, falar comigo, não, tranquilo, não faz nada, eu vou fazer. Será minha mãe? Será meu marido? Será meus filhos? Então, quem que está vindo? Eu estou precisando deles no momento de dor, porque eu não compartilho no momento de prazer e compartilho as tarefas de casa com eles. Então, é mais fácil falar, olha, vamos a dividir-nos as coisas de casa, você faz isso, você faz isso, você faz isso, vamos fazer todos somos uma equipe, e aí fica mais fácil e mais leve, porque eu tenho que esperar até que um cólico menstrual me pare para que eles ajudem. Entende? Faz sentido? Então, a quem afasto? Ah, não, se eu tenho cólico menstrual, meu marido não me procura. Que pensa? Então, por que você precisa ter esse cólico menstrual? É melhor falar, eu não estou gostando desse relacionamento por isso, por isso, por isso. Eu não gosto que você priorize estas e essas pessoas. Eu não gosto que vamos fazer isso. Se você quer estar aqui, eu quero também estar aí, mas eu quero que lidemos com isso desta outra maneira. É mais fácil, mais simples. Tá bom? Então, me dizem se até aqui está coerente, está fazendo sentido, e vamos avançar. Perfeito. Ok. Tá bom. Então, avançando então com o dia de hoje, a gente vai trazer Deus. Como que funciona Deus nesse relacionamento? Qual é o papel de Deus? Se Deus é todo-poderoso, se Deus é o Deus que permite todo, que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Se Deus cuida das aves, cuidará também de você. E se eu estou doente, é porque Ele não cuidou de mim? O que vocês acham? Como vocês veem a Deus nesse quadro? Ou será que Ele fica bravo comigo? Ah, não, então você vai ter diabetes. E você vai ter reumatismo. E você vai ter... Será que funciona assim? Como acham que vocês que pode funcionar? Alguém se arrisca? Ah, eu tenho colocado ele, como se diz, né, na situação de muitas vezes aquele que me ajuda e que vai me tirar dessa, e também de que ele tem me dado a oportunidade de exercer o meu livre-arbítrio também, né, o autoconhecimento. Então, assim, eu não o culpo por nada, mas muitas vezes eu reclamei, tenho que confessar, já reclamei, ah, Senhor, por que cheguei nesse momento? Ah, porque não sei o quê. Aí, tanto é que da terapia de semana passada, né, com você, também lá participei de alguns grupos do Elton, e aí eu fui entendendo que é o seguinte, tudo que vier de ruim para mim ou bom é para o meu bem. Então agora eu tenho buscado esse olhar. E aí é onde eu vejo Deus, sabe? Eu falo assim, não, Deus está permitindo isso porque Ele vai me dar tal coisa, isso vai me dar tal coisa. Então eu estou tentando tirar algo bom de tudo que está acontecendo, de tudo que vier. Mesmo as coisas ruins, mesmo o fato de eu ter prostrado e chorado horrores e tinha reclamado, aí eu voltei atrás e falei, assim, me perdoa por ter reclamado, e eu entendo que com isso eu vou aprender tal coisa. Entendeu? Ok, Então, aqui assim, no chat, obrigado, Vivi. Aqui no chat diz Rose, eu acredito que Deus cuida de mim mesmo nas tribulações. Consuelo diz, as doenças são consequência de nosso estilo de vida, mas tem pessoas com estilo de vida muito bons, vegetarianos, veganos, e que morrem mesmo com doenças muito graves, né? Então, é importante, sim, com certeza, com certeza. Marca uma diferença enorme, um estilo de vida melhor, né? Mas isso significa que as pessoas que têm um estilo de vida bom não adoecem. Eu conheci um rapaz que tem câncer na musculatura, que es un cáncer que le da uno en, acho que 1 millón o algo así, de personas que practican esportes. Él es esportista de alto rendimiento y apareció ese cáncer.
Uno en Verdade? no sé cuántos millones, no sé cuántos, y fue un cáncer. Y no porque él no tuviese un estilo de vida bom, entendeu? Posso fazer um comentário dentro disso aí? Eu tive uma palestra há 2 semanas, acho que a Nilda também participou. E aí, de uma médica muito amiga minha, ela é médica naturopata, né? Então ela é naturalista e tudo, médica naturalista, não é de medicina comum. E todo mundo sempre na época ficou questionando por que o esposo dela estava com câncer, era um câncer de pele, que foi evoluindo, e por que, se ela era naturopata, mas como assim? Ela até por muito tempo se sentiu muito culpada, eu acompanhando aquilo tudo com ela, até que, o que se descobriu? E aí nessa palestra ela comentou lá, né, Nila? Ela falou, gente, sabe o que tinha acontecido? Meu esposo tinha uma depressão guardada, e estava guardada por 10 anos, até que, quando deu 10 anos, ela, bum, explodiu. Explodiu exatamente através desse câncer. Então ela fala assim, olha, eu digo para vocês, o estilo de vida saudável tem que estar também com o emocional saudável. As emoções fazem parte também. É por isso que os 8 remédios da natureza, um dos remédios é temperança e o outro confiança em Deus. Porque faz parte o seu emocional do estilo de vida saudável. Ele tinha tudo saudável, estava tudo aparentemente perfeito, mas um deles ele não seguia, que era o emocional. E aí, esse problema que era lá da infância dele, e depois também numa fase da juventude dele, que ele teve um filho antes e tal, e aí explodiu isso tudo de repente, e o câncer o levou. Exatamente. Então, olha, aqui a Rose fala, eu não reclamo, mas questiono. E mesmo que eu não entenda, eu continuo caminhando. Ok. Então, estamos falando de Deus. Como está atuando Deus em todo este caminho? Deus é todo-poderoso? Sim. Todos os que estamos aqui somos pessoas crentes, né? Somos pessoas que acreditam em Deus. Mas como funciona? Como que um Deus de amor permite que eu sufra desse jeito? Como que permite que eu sufra desse jeito? E então, perceba que se ele é um Deus de justiça e ele não altera suas leis, se ele deixou que nosso corpo tivesse esse mapa para entender nossa mente, porque é um mapa, não só nas sensações, no órgano que adoece, sino também nas formas de nosso corpo. Entendendo as formas de nosso corpo, a gente sabe como que uma pessoa age, se é mais perfeccionista, se se sente mais abandonado, são muitas coisas. E além disso, o órgano está interligado. Tem órgãos interessantes, por exemplo, o fígado. O fígado tem a ver com que eu não recebo suficiente afeto, eu não me deixo amar. Então, perceba, ele está mostrando-me em seu amor. Mas outra coisa importante, ele se autolimita para dar-me livre arbítrio. Então, se ele se autolimita, se Deus se autolimita para dar-me livre arbítrio e eu decida que eu vou fazer, ele não pode intervir. Então, se Deus me diz, perdoa, perdoa porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ah, não, mas só que ele me fez, eu não vou perdoar. Ah, eu perdoei, mas eu não quero nem olhar para ele. Ah, eu perdoei, mas eu não vou na mesma igreja que ele. Ah, eu perdoei, mas eu não olvido. Eu não esqueço. Então, Deus fala, perdoa. E ele nos mostra como ele perdoa, ele joga isso nas profundezas do mar. Mas eu não posso perdoar porque ele me hizo isso, aquilo. Não, é porque você não conhece que é o que ele me fez, ou ela me fez. Eu já trabalhei um abuso em mim e trabalhei abusos em muitos pacientes. E tenho conseguido se libertar. Então, eu não posso dizer, ah, não, é que você não experimentou o que eu experimentei. Eu não, mas eu acho que dificilmente alguém sofreu mais que uma paciente que experimentou um abuso muito forte, e ela conseguiu vencê-lo. Abusada desde os 5 até os 7 por um amante da mãe. Dos 7 aos 12,
pelo pai. Dos 12 a 17 pelo padrasto. Abuso contínuo desde criança. E ela conseguiu se libertar. Em nome de Cristo Jesus. Então, se pessoas com umas coisas tão extremas conseguem se libertar, por que eu não? Porque eu não quero. Porque eu não estou disposta a pagar o preço. É mais fácil guardar e remoer, e remoer, e remoer o passado que soltá-lo. Então, apesar de que Deus é 100% amor, mas também é 100% justiça, mas Ele me dá um dom que se chama livre-arbítrio. O que eu vou fazer com isso que aconteceu? Então, o livre-arbítrio é muito importante aqui, entender que tem um livre-arbítrio. Mas Ele deixou muitas coisas importantes para permitir a cura de todas elas, né? Essa é na primeira parte. A segunda parte, ele não quer sua dor, mas muitas vezes tem coisas que acontecem porque a gente se expõe a perigos para ser visto de muitas e muitas maneiras. Faz coisas que a gente não entende. Eu não vou entrar em profundeza disso agora, porque especificamente são casos específicos, e eu não quero aprofundar neles agora, mas o que sim é importante entender é o livre-arbítrio importa. Então, se eu tenho uma enfermidade, qualquer que ela seja, e essa enfermidade está atraindo as pessoas que eu quero a mim, essa pessoa sabe que se ela deixa de estar doente, deixa de ter o cuidado dessas pessoas. Então, conscientemente, e verbaliza e fala, eu quero ser sadia. Mas inconscientemente ela sabe que não pode sarar, porque o dia que sare, esse cuidado acaba. Então, eu sei que eu faço mal para meus pais, estando em cima deles. Mas se eu não estou em cima deles, eles vão achar que eu sou má filha. Entende? Então, é mais fácil passar por em cima do princípio de deixa seu pai e a sua mãe e se junta a sua mulher. É mais fácil passar por esse princípio divino que fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando eu deixo de lado o princípio divino para fazer o que é mais cômodo para mim, que é socialmente aceitável e eu não seja julgada, então, o que Deus pode fazer ante isso? Simplesmente o que ele pode fazer é começar a escrever direito em meio das linhas tortas de minha vida. Tem sentido? Estou me fazendo entender ou está complexo? Falam para mim aí no chat. Ok, vamos a ter outros exemplos. Um pouco complexo, né? Maravilhoso. Ok, então falo outro exemplo. Outros. Como? Oi? Então vou colocar um exemplo de minha vida. Eu casei e quando casei eu pedi para Deus o homem de minha vida. Eu falei, não, eu quero um homem porque eu erro. E eu sei que me equivoco, eu posso me equivocar todo o tempo. Então, eu quero pedir para Deus que Deus me mostre qual é essa pessoa. E aí, quando eu falei, pior que Gedeon, pus como umas 20 provas, todo o tempo. Se acontece isto, isto. Se acontece aquilo, aquilo. Se acontece isso, isso. Então, e todas as provas se começavam a dar, mas a que falou, Senhor, é este ou este? Foi Deus ou fui eu? Fui eu. Eu falei com Deus, é este, Senhor. Aí ele lá, eu imagino ele lá no trono e falando, filha, com seu histórico de vida, segundo o que você aprendeu do masculino, ensinado por seu pai, segundo o que você aprendeu do feminino, ensinado por sua mãe, a ser forte, guerreira, feminista, durona. Esse pode te ajudar a te encaminhar no lugar certo.
Isso eu entendi depois de muitos anos. Mas quando entrei num casamento muito disfuncional, eu reclamava para o Senhor. Senhor, mas eu te pedi que me mostrasse, me falasse. Tão miserável, tão pouco amada sou eu para que o Senhor escolhesse isso para mim. É que ele não tem nada digno, nada bom, nada de loável, nada que preste. Eu não quero. Já lutei 1000 coisas, fiz todo o que eu podia fazer para que ele se movesse 1 centímetro. E não se moveu. Não se movimentou nem 1 centímetro. E eu lembro esse dia como se fosse hoje. E esse dia eu me ajoelhei e falei: esta é a última chance que eu dou para meu casamento. Se o Senhor tem alguma coisa que fazer para salvar esse casamento, me muda a mim. Me muda a mim. Porque eu tentei por anos mudá-lo e não consegui. O dia que eu fiz essa oração, aí foi outra coisa. Porque eu não estava dizendo, este ou este? Ah, porque eu não estava colocando mi egocentrismo para falar. Não, eu estava falando, Senhor, me muda a mim, trabalha em mim, me mostra. O que eu estou fazendo de errado? E Deus é muito misericordioso, mas ele fez assim na cortina. E entrou um clarão e eu falei, verdade. E ele foi me mostrando. E passava noites e dias me questionando e falei, miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? O que você vivenciou, eu vivi. E eu chorava e falava, Senhor, não é possível que eu fizesse isso comigo. E eu já tinha cistos nos ovários, eu não me levantava da cama depois do período menstrual. Eram dores intensas, fortes. Eu era super guerreirona, super feminista. Trabalhar, eu contei para vocês, em TI, minha primeira formação foi TI. Então, em TI é uma carreira de homens. E eu trabalhava e era chefe de departamento de sistemas. Então, eu liderava homens e competia com eles. Competia dentro do meu casamento. E aí, enquanto eu assumisse meu livre-arbítrio, isso é o que eu quero fazer. Assim me ensinaram e eu vou. Eu só assisto na igreja, eu leio e tal, isso. Mas, ao final, sou eu que tomo as decisões, são minhas decisões. E aí o Senhor, quando eu falei, me muda a mim, ele pegou de uma vez e ele falou, agora eu gostei. E ele me mostrou. E na medida que ele trabalhava em mim, consequentemente trabalhava nele. Então, e são casos e casos e casos de pessoas que eu vejo que aconteceram esse tipo de milagre, e não foi só comigo. Milagres físicos de cistos de 8, 6 centímetros a cada lado que engoliram meus ovários, desapareceram. Pacientes que tinham esterosclerose, como se chama? Creo que é assim, esterosclerose múltipla. É isso, que se inflamam todas as articulações. Sim, E esclerose então, múltipla. ela, com 45 anos, andava com andador. Não se levantava da cama. Os filhos que faziam tudo por ela. Por quê? Porque ela não era flexível, estava rígida, mas não só rígida por dentro e na musculatura, era rígida, não é rígida só por fora na musculatura, sino por dentro emocionalmente, ela estava rígida de uma dor que carregava. E então, quando ela entendeu
ela não se movimentava para nenhum lugar, nem sequer para a igreja. Se ele não era levada e carregada até o carro, e depois descida, ela não andava. E agora? Ele me pergunta como está. Dirige para onde quer, vai para onde quer, não precisa de nada na cama, não precisa dos medicamentos. O médico falou, não sei o que aconteceu, eu não posso te dizer que você está curada, porque ela é, como se chama? Uma doença que aumenta, progressiva, degenerativa. Degenerativa é incurável, mas você não tem. Mas eu não posso te falar que não vai chegar de novo, então. Eu não posso te dizer que você está curada, mas você já não precisa dos medicamentos e quando senta de novo um desconforto, vem. Mas quando foi curada, quando ela entendeu que ela não precisa mais dessa doença para interagir com as pessoas, que pode dar o perdão para seus pais, que tinha a ver com seus pais e com seu marido. E começar a falar. Então, Deus começou a agir na vida dela. Há uma limitante que você coloca ante Deus e esse é o livre-arbítrio. Opa! Olá? Meninas, aqui parece que foi a luz foi embora. Tá me escutando? Hola, hola. Hola.